Descobri que minha família era da máfia italiana e minha vida virou de cabeça para baixo. Eu cresci acreditando que minha família era apenas estranha. Minha mãe era super protetora. Meu pai quase nunca falava sobre o passado, e nas reuniões de família todos os homens se tratavam com uma formalidade esquisita, como se fossem chefes de alguma coisa. Desde pequena eu percebia que meus tios e primos nunca tinham empregos normais. Eles não falavam em trabalhar em escritório ou estudar em faculdade. Era sempre um negócio vago de cuidar das coisas da família. Até meus 20 anos, eu achava que isso era apenas uma característica de famílias tradicionais italianas. Afinal, minha família era descendente de imigrantes vindos da Sicília. Eu mesma nunca liguei muito. Estava focada na faculdade e em tentar levar uma vida normal. Só que quando meu avô morreu, tudo mudou. Naquele velório eu percebi que havia pessoas muito estranhas. Homens de terno escuro, tatuagens discretas, anéis de ouro e até carros luxuosos parados na rua. Todos me olhavam como se eu fosse uma peça rara, como se tivessem esperado anos para me ver. Lembro que um deles se aproximou, beijou minha mão e disse: Finalmente, a neta do Dom está aqui. Eu congelei. Dom? Como assim? Depois do enterro, meu pai me chamou para uma conversa séria. Ele parecia nervoso, coisa rara. Foi aí que ele revelou. Nossa família era parte de uma família mafiosa siciliana, com conexões espalhadas pela Itália, Estados Unidos e até Brasil. O negócio da família era, na verdade, uma mistura de contrabando, cassinos ilegais e lavagem de dinheiro. Meu avô era o Dom, o chefe da família, e com sua morte, a estrutura de poder estava estremecida. No início eu ri, achando que fosse uma brincadeira macabra. Mas então meu pai abriu um cofre escondido atrás de um quadro antigo. Dentro havia documentos, armas, fotos, dinheiro e um colar com o brasão da família. Você precisa entender que, goste ou não, você faz parte disso. E agora que seu avô se foi, muitos olhos estão voltados para nós. Eu não sabia se gritava, se chorava ou se fugia. Mas antes que eu pudesse decidir, a realidade bateu de frente. Em poucos dias, começaram a me seguir. Carros pretos parados na esquina, estranhos me encarando no campus da faculdade. Era como se minha vida tivesse virado um filme de máfia da noite pro dia. A pior parte veio quando descobri que minha prima, Julia, estava tramando contra meu pai para assumir o poder. Ela sempre foi fria, calculista, e agora estava tentando me recrutar para o lado dela. Nós, mulheres, precisamos assumir. Essa geração de homens já acabou, ela dizia. Mas a maneira como falava era como se fosse capaz de mandar matar qualquer um sem pestanejar. Eu, uma simples estudante, me vi no meio de uma disputa pelo trono de uma máfia. Minha mãe chorava todas as noites, implorando para meu pai sair disso, mas ele dizia que não havia saída. Ninguém sai da família, só com sangue. O ápice aconteceu quando fui sequestrada. 2 homens mascarados. Me jogaram dentro de um carro e me levaram para um galpão abandonado. Lá encontrei Julia. Ela me olhou com aquele sorriso gelado e disse: Você não entende, querida. Você nasceu para isso. A questão vai estar ao meu lado. Ou contra mim. Naquele momento percebi que não tinha escolha. Minha vida jamais voltaria a ser comum. Hoje, enquanto escrevo isso, ainda não sei se estou segura. Estou dividida entre ser leal ao meu pai ou ceder à minha prima, que parece cada vez mais poderosa. Meus amigos não têm ideia do que está acontecendo. Para eles, eu continuo sendo só uma garota italiana comum. Mas a verdade é que, por trás do meu sorriso, carrega o peso de um sobrenome que nunca pedi e uma herança que pode custar minha vida. Atualização. Depois daquele sequestro, eu voltei para casa diferente. Não era mais a mesma garota ingênua, que acreditava que a família era apenas tradicional demais. Eu sabia que estava dentro de um tabuleiro perigoso, onde cada movimento podia ser o último. Meu pai ficou furioso ao descobrir que Julia tinha me sequestrado. Ele reuniu alguns homens da confiança dele e disse: Ela cruzou a linha. Não existe perdão dentro da família para quem toca no sangue do Dom. Mas eu percebia o medo nos olhos dele. Julia não era qualquer peça. Ela tinha conexões na Itália, aliados nos Estados Unidos e, pior, o apoio de parte dos nossos próprios tios. Era como se a família estivesse rachando em 2 pedaços. E eu era o prêmio. Nos dias seguintes, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Se você quer sobreviver, pare de confiar no seu pai. O número era desconhecido. Tremi da cabeça aos pés. Quem estava me mandando isso? Comecei a desconfiar de tudo e todos. Até mesmo minha mãe parecia esconder algo. Eu a vi várias vezes trancada no quarto, falando baixo ao telefone em italiano. Quando perguntei, ela apenas disse que era com a família dela em Nápoles. Mas eu sabia que havia algo a mais. Numa noite, um dos seguranças da casa me levou até a garagem sem explicar nada. Lá estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, cabelo escuro, terno impecável e um sotaque italiano carregado. Ele se apresentou como Lorenzo Moretti. Sou aliado da sua família. Seu avô confiava em mim.
Mas agora você precisa decidir em quem confiar. Seu pai ou Julia? Fiquei desconfiada. Por que um estranho queria me ajudar? Mas Lorenzo parecia conhecer segredos demais. Inclusive histórias de infância minhas que apenas meu avô sabia. Aos poucos fui percebendo. Lorenzo estava tentando me recrutar. Ele dizia que eu tinha uma posição única. Que como neta do Dom, eu podia unir os dois lados da família. Só que no fundo eu sabia. Ele queria me usar como peça política. Enquanto isso, Julia não parava. Comecei a receber flores anônimas, bilhetes misteriosos deixados na minha porta. A coroa é sua se quiser. Não lute contra mim, lute comigo. E em uma noite de festa da família, no salão antigo da mansão do meu avô, Julia apareceu como se fosse uma rainha, vestido vermelho sangue, colar de diamantes, cercada de aliados. Quando me viu, abriu os braços e disse alto para todos ouvirem. Minha querida prima, a herdeira legítima. Está na hora de escolher o lado certo. Os olhares se voltaram para mim. Meus tios, meus primos, todos esperando a minha resposta. Meu pai me encarava com desespero. E Lorenzo, no canto da sala, apenas sorria como se tudo fosse parte de um jogo que ele já sabia o final. Eu me senti sufocada. Eu não queria aquilo. Mas naquele momento percebi uma coisa. Se eu não escolhesse, iam escolher por mim. E isso podia significar a morte de quem eu mais amava. Nos dias seguintes, comecei a jogar o jogo deles. Fingindo ouvir Julia, fingindo obedecer meu pai, e deixando Lorenzo acreditar que estava me influenciando. Mas na minha cabeça, eu só tinha uma meta. Descobrir a verdade sobre a morte do meu avô. Porque algo não batia. O médico tinha dito que foi ataque cardíaco, mas rumores circulavam de que havia sido envenenamento. E se isso fosse verdade, alguém da própria família tinha planejado tudo. E eu estava determinada a descobrir, mesmo que custasse a minha alma. Atualização final. As semanas seguintes foram um inferno. Eu fingia estar em todos os lados ao mesmo tempo. Mas no fundo só tinha um objetivo. Descobrir quem tinha matado meu avô. Comecei a vasculhar o escritório dele. A mexer nos cofres antigos, a ler os cadernos escondidos. Em um deles, escrito em italiano, havia uma anotação estranha datada de poucos dias antes da morte dele. A serpente está dentro da família. Meu coração disparou. Ele sabia que alguém próximo planejava traí-lo. Foi então que Lorenzo me procurou de novo. Ele parecia preocupado, diferente da confiança habitual. Você precisa saber a verdade. Seu avô não morreu de ataque cardíaco. Ele foi envenenado. Eu já suspeitava. Mas o que me destruiu foi o que ele disse em seguida. E quem fez isso? Foi sua mãe. Eu congelei. Minha mãe? A mulher que chorava todas as noites? Lorenzo explicou que ela, filha de outra família italiana em Nápoles, tinha se casado com meu pai apenas por interesse. Segundo ele, ela conspirava junto com Julia para acabar com a liderança masculina e assumir o controle. Eu não queria acreditar. Mas então lembrei das ligações misteriosas dela em italiano, das reuniões às escondidas, dos olhares estranhos entre ela e Julia. Confrontei minha mãe naquela mesma noite. Ela chorou, negou, implorou. Mas quando eu mostrei o caderno do meu avô, ela apenas se calou. E foi esse silêncio que confirmou tudo. Você não entende, filha. Seu avô era um tirano. Nós merecíamos liberdade. Eu só queria que você tivesse um futuro longe dessa vida. Mas agora é tarde demais. Foi nesse momento que percebi. Não existia saída. Eu estava marcada. Dias depois, a família inteira foi reunida em um jantar oficial para decidir quem assumiria o lugar do Dom. O clima era pesado. Quase de guerra. Meu pai de um lado, Julia do outro, e todos os tios e primos esperando um veredito. Quando o silêncio reinou, Lorenzo se levantou e disse: A herdeira está aqui, e ela deve decidir o futuro da família. Todos olharam para mim. Era a cena que eu vinha temendo. Olhei para Julia, com seu sorriso venenoso. Para meu pai, com sua rigidez e medo. E para minha mãe, que desviava os olhos de vergonha. Respirei fundo e falei: O sangue do Dom corre em mim. Mas não sou nem meu pai, nem Julia, nem minha mãe. Eu sou eu. E se a família quiser sobreviver, será sob minhas regras. Um burburinho tomou conta da sala. Alguns riram, outros se revoltaram. Mas Lorenzo se ajoelhou diante de mim e beijou minha mão. Aos poucos, outros fizeram o mesmo. E percebi. Eu tinha me tornado a nova Dom. Naquela noite, ordenei a primeira sentença. Julia foi enviada de volta à Itália, sob vigilância, e minha mãe foi exilada. Não tive coragem de mandar matá-la, mas sabia que nunca mais poderia confiar nela. Meu pai, devastado, jurou lealdade a mim. Lorenzo se tornou meu braço direito. Muitos diziam que havia algo mais entre nós, e talvez estivessem certos. Mas acima de qualquer romance, havia a certeza de que ele me ajudaria a manter o poder. Hoje, ao escrever isso, já não sou mais a garota assustada que um dia sonhou com uma vida comum. Sou a neta do Dom. Agora a Dom.
Carrego nos ombros uma coroa feita de ferro, sangue e silêncio. Meu avô dizia: ninguém escolhe nascer na família, mas todos escolhem o que fazem com esse poder. E eu escolhi.